se sentirem motivadas a fazer a ressonância harmônica, tá? Eu conheci a ressonância harmônica em 2022, né? Onde eu comecei nas palestras, né? Estudando, assistindo as palestras, e depois a gente lê o livro de Mentes Desinformadas, e onde tá aí também eu já explico no canal, né? Já conto sobre como que foi. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar algum comentário, que aí eu respondo, né? Então, a finalidade foi essa, e realmente ela é transformadora. A ressonância harmônica é uma ferramenta que foi canalizada pelo professor Hélio Couto, e essa ferramenta é uma ferramenta de iluminação. Então, assim como ele diz nas palestras e nos seus vídeos, né, que para quem quer casa, carro e apartamento, né, então o intuito, na realidade, é muito mais além do que somente casa, carro e apartamento. Então ele deixa muito bem claro isso. E no começo, realmente, a gente tem essa impressão de que a gente só quer isso, né? Ou muitas vezes a gente está buscando, achando que isso é a necessidade que a gente precisa, porque a gente vive na Matrix, né? Então a gente vive achando que a gente precisa de tudo isso para viver, mas com o decorrer do processo da ressonância harmônica, a gente vai entendendo muito mais na questão de se tornar iluminação, né? Da gente se iluminar. Assim como eu falei também, né, eu realmente, no começo, eu queria essa questão, né, quitar o meu apartamento, ou ter uma casa, carro, apartamento, que tudo isso seria solucionado, resolvido. Mas a gente vai vendo o quanto que a gente acaba se tornando dependente no sentido de Deus, da fonte maior, da centelha divina, porque a gente é abundância em todas as áreas. Então a gente não é só isso, que os bens materiais que vão resolver. A gente tem desejos de quê? De prosperidade, na área financeira, na área sentimental, né, na área da saúde, entendeu? Nas questões familiares. Então a gente começa a ver a importância de detalhes, e a saber que você cria a sua própria realidade. Para mim foi uma grande descoberta, porque isso me trouxe, assim como eu já venho falado em outros vídeos, acabou me trazendo muito mais vontade de mudar, de transformar, de realizar, né? Tudo aquilo que eu sinto, que eu sei que é a centelha divina, querendo, né, realizar ou querendo vivenciar essas experiências aqui nessa terra. Então a gente começa a sentir também mais vontade de coisas que às vezes a gente não imaginava, né, que a gente fosse ser capaz de conseguir. Então, para mim, sonhos que eu um dia imaginei que não estaria totalmente fora do meu alcance. E aí, quando você sabe que a fonte, aquele desejo é dela, e que ela quer vivenciar essa experiência com a gente, e poxa, é legal você se imaginando em tudo aquilo. Então isso você acaba cada vez buscando mais estudos, mais conhecimento, porque você tem sede de que isso aconteça. Então, eu acredito que muitas pessoas que já são ressonantes, que já estão passando por esse processo, elas venham sentir dessa forma, né? Do quanto que a gente pode expandir, de que existem infinitas possibilidades. Então, quando hoje vem esse desejo no meu coração, esse pensamento, né? Porque a gente cria o Criador é o que? A fonte maior, a centelha divina, e nós somos o que?
co-criadores, né? Então, ele depende para que a gente possa realizar e ele possa viver essas experiências. Então, eu já imagino, poxa, que legal, que sonho maravilhoso, que coisa bacana, é isso que você quer para nós, é isso que essa experiência que você quer vivenciar. Então, você tirar, como o professor Hélio Couto diz, tirar o pé do freio, sabe? Deixar fluir, porque na realidade nós somos o que? Onda, né? Frequências de vibrações. Então, você vai fazer o quê? Eu acredito que o seu papel é não impedir que isso aconteça. Se você tem crenças, paradigmas, o que você tem que fazer? Limpar, para que você nada possa impedir. Porque assim, a ressonância harmônica é uma ferramenta que 50% é você e 50% é a ferramenta. Então assim, a gente vai ter que fazer a nossa parte. Então, quando eu entendi que a gente vai fazer a nossa parte, então a nossa parte é o quê? Se limpar, é não impedir que a centelha divina realize o que tem que fazer. Então, você começa a colocar em quê? Em ação aquilo. E claro que existem técnicas também, porque a gente ainda não... Tem pessoas que ainda não conseguem co-criar assim, tão facilmente, mudar essas crenças, porque muitas vezes a gente se vê perguntando, questionando, como que vai ser, será que é assim, será... Não é, esse não é nosso papel. Isso, quem é o universo. Quem vai fazer isso não somos nós. O desejo vem. A única coisa que a gente tem que fazer é tirar o pé do freio, é deixar a centelha trabalhar. Entendeu? A forma com que vai vir, isso não cabe a nós. Então, muitas vezes, hoje, eu consegui, eu estou na terceira onda, e eu consegui realizar coisas que eu não imaginava. Principalmente na minha área de... Eu migrei para um outro campo de trabalho. Eu fiz uma transição de carreira, porque a centelha tocou no meu coração, ou aquele veio na minha mente, e eu me permiti. E eu fui, e foi justamente numa coisa que eu nunca imaginei, e hoje eu sei que é o meu propósito. Eu sei que a centelha quer vivenciar mais coisas. Isso é só o começo de tudo que eu estou vivendo com essa ferramenta. Entendeu? Com a espiritualidade, com a expansão da consciência. Antes eu não me permitia a muitas vezes assim arriscar. Ou, por exemplo, a gente às vezes pede, e aí surge aquela oportunidade e às vezes você deixa passar por medo ou porque... E aí às vezes está ali a oportunidade que você queria, que você estava pedindo. Eu vivenciei isso. Eu trabalho em um local e eu tinha flexibilidade de 40 horas, eu poderia diminuir. E aí surgiu uma oportunidade em outro local também, para que eu pudesse trabalhar uma vez por semana. E eu fui, é a mesma coisa, são uma clínica e um consultório, e são bem diferentes, porque o público é diferente, e para mim eu tenho toda a oportunidade de quê? De ter mais conhecimento, de aprender mais. Mas para quê? Quando a centelha, ela me abriu essa oportunidade, eu não fiquei com medo. Eu entendi que aquilo era que eu estava buscando, o que eu estava pedindo. E veio muito mais. Veio calmo, veio tranquilo. Sabe? É essa diferença que a gente tem que entender quando a gente começa a utilizar esse tipo de ferramenta. Sabe?
E tem muitas coisas ainda, muitas técnicas, às vezes a gente não consegue. Eu, por exemplo, eu estou sempre buscando uma reprogramação, né? Principalmente a do Hélio Couto, que assim é confiável, eu indico, né? E eu durmo à noite, quase todos os dias, escutando isso, porque ele pode falar que pode estar dormindo. E para quem conhece mais a fundo, entende, sabe que a gente, quando vai dormir, é a hora, o momento onde você tem que pensar de forma positiva, é onde muitas vezes as coisas começam a se materializar. É dormir sempre dessa forma. Então, são técnicas que a gente vai buscando. Não é tão simples, não é tão fácil. Mas você já tem a consciência de que se você fizer dessa forma, você vai conseguir chegar no resultado que você quer. Então, foi assim, dessa forma que eu comecei a entender que a gente, o que é consciente, o que é o inconsciente. A gente só utiliza o quê? 5% do nosso consciente, que é onde tem todo o quê? O pensamento. O pensamento, primeiro, ele vai o quê? No consciente. E aí, o que? O nosso inconsciente é o quê? Todas as experiências que a gente viveu ao longo da nossa vida. Tudo que você vivencia entre 1 ano até 7 anos é o que vai determinar o que vai ser a sua vida, o que você ouviu dos seus pais, da sua família. Tudo que você vivenciou é o que vai determinar os seus medos, as suas crenças, os seus paradigmas. Então, se não foi colocado coisas boas, de que a gente não pode nada, que tudo tá caro, sabe? Quem nasce pobre morre pobre, sabe? Isso não é para você, o de não merecimento, do que eu não sou capaz, de que o mundo tá tudo difícil, de que ninguém vai conquistar, sabe? E uma série de coisas que o mundo externo nos traz essas informações. Então, nós temos o quê? Que realmente, sabe, acreditar nisso, nessa ferramenta, sabe? Que ela transforma as nossas vidas, sabe? Eu mudei muitas formas de pensar. É claro que é solitário, mas quando eu entendi que realmente para mim aquilo fazia sentido, de que eu realmente tinha que existir essa forma, que pode parecer ser difícil, mas não é. É você mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade. Tanto que hoje a gente fala o que dá sobre a lei da atração, que é acreditar no que não existe, que pode se materializar. Tudo, tudo. Então você começa a estudar tudo isso e cada vez mais as coisas vão fazendo sentido para a gente. Um exemplo, por exemplo, assim, todo projeto ele tem que sair do papel. Por exemplo, muitas vezes o papel pode não ser feito por um arquiteto, um exemplo, uma casa, mas ele está aqui na sua cabeça, na sua mente, quando você vai fazer ou construir. Então a gente tem que ter isso em mente, entendeu? E como vai ser feito, isso não vem, mas você tem que acreditar que é real. E gratidão, agradecer. Agradecer já pelo que você tem. Sempre, sabe? Por quê? Porque dessa forma você vai o quê? Porque nós somos frequências, vibrações. Então, se eu tô assim, pensando no lado bom das coisas, que aquilo vai dar certo, que aquele desejo meu realmente ele pode se tornar real, ainda mais sabendo que esse desejo é da minha centelha, querendo viver as experiências. Então, eu deixo essa dica de ouro aqui também para vocês
que tem vontade, mas que tem receio de fazer a ressonância harmônica, ou que tenham receio de estudar sobre lei da atração, sobre expansão da consciência, que comece, vai ouvindo vídeos, tem canais maravilhosos de pessoas aqui que ajudam, que transformaram vidas, então assim, busquem. Eu ainda não tenho tanto conhecimento, mas eu já tenho bastante coisa para ter a consciência de saber o que eu quero e que realmente eu vou realizar tudo isso, que existe isso e que a gente vai poder viver essas experiências. Então, continue me seguindo, eu vou estar trazendo mais, dê o seu joinha aí para me ajudar nesse canal, eu vou estar sempre trazendo muito mais coisas, conhecimentos para vocês, tá? Deixe seus comentários e até mais.